Vamos estudar o livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografado por Alda Maria. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Na matéria de hoje, capítulo 16, Quantos homens caem por sua própria culpa? Essa matéria consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. No item 4, consta a seguinte questão. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Veja que aqui está dando a explicação das vicissitudes da vida. Diz que são de duas espécies. Uma que os homens constroem na presente existência e outras fora desta vida, ou seja, em vidas anteriores. Portanto, o homem é que constrói toda uma circunstância difícil e acabam caindo por própria culpa, porque não tomam o devido cuidado em suas atitudes, comportamentos e pensamentos. O Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, traz para o espírito esclarecimentos profundos sobre sua responsabilidade pelo trabalho de renovação perante a vida, que se estende infinita no infinito universo. Então veja que, de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus, construímos a vida futura nos dias de hoje, tomando-se o cuidado com a atenção, com a palavra, com a atitude ou comportamento. Não representa propriamente as questões do passado que vão influenciar na vida futura. Por certo, as questões do passado apresentam-se hoje como circunstâncias, dificuldades, problemas, obstruções, pessoas difíceis. E, de acordo com as nossas atitudes perante a essas situações, é que vamos construir uma nova etapa para o futuro. Portanto, o Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, traz profundos esclarecimentos ao espírito sobre sua responsabilidade na renovação perante a vida. Devemos ter consciência da nossa responsabilidade pelo trabalho de renovação perante a vida, que se estende infinitamente. Portanto, evoluímos a cada momento e em cada momento estamos construindo a nossa felicidade na nossa vida futura. Mas esses ensinamentos preciosos e iluminativos pela perfeição de sua natureza encontram o homem descuidado de seus deveres para com o Pai, mergulhado no oceano de seus interesses pessoais, anestesiando seus sentimentos com doce néctar oferecido pelo mundo e seus valores passageiros. Então veja que o ser humano, ele na grande maioria não aproveita a oportunidade de renovação, porque
muito interessado nos proveitos imediatos da matéria, deixam as coisas espirituais de Deus, o conhecimento espiritual e todas as questões morais no esquecimento, deixa para depois. Portanto, como diz aqui, o homem ele anda muito descuidado com os interesses dos deveres para com o Pai. Não cumpre direitinho a tarefa para a qual veio realizar aqui na Terra. Naturalmente, ainda no mundo espiritual, antes da reencarnação, o espírito recebe instruções e, por vezes, muitas decisões são tomadas que, ao estar aqui na Terra, encantados com os proveitos pessoais, acaba esquecendo de todos os compromissos assumidos. Por isso que diz aqui, não é? Encontra um homem descuidado de seus deveres para com o Pai, mergulhado nos interesses pessoais, nos proveitos da matéria. É uma grande maioria da população, da comunidade terrestre, age dessa maneira. E assim, dando curso à sua encarnação, voltado às aquisições da matéria, a qualquer preço, o indivíduo se vê envolvido por uma nuvem de sofrimentos que não estavam em sua programação, mas que são fruto de sua incúria, de sua ambição, de seu egoísmo, de sua vaidade. Portanto, a revelia dos planos traçados para a presente encarnação, o ser humano vai caminhando somente na busca de interesses pessoais, distanciado dos méritos de melhoria na sua espiritualidade. Daí, pelas coisas da matéria, observa-se que esses conceitos pesam na alma, enquanto que os proveitos das coisas espirituais, embora mais difíceis de serem cumpridos aqui na Terra, são muito leves para a alma, de maneira que quando retornando ao mundo espiritual, o espírito, a alma, dependendo do peso de suas respectivas conquistas, afunda nos infernos, ou seja, no mundo astral inferior, ou ascende a planos mais elevados, portanto, de acordo com as conquistas. É como está escrito aqui: o indivíduo se vê envolvido por uma nuvem de sofrimento que não estava em sua programação, não é? Mas que são fruto de sua incúria, de sua ambição, de seu egoísmo, de sua vaidade. Portanto, esquecido de Deus, o ser humano acaba deixando as coisas espirituais, as aquisições morais, para depois. E parece que, embora consciente do curto espaço de tempo aqui na Terra, ele não se preocupa em voltar imediatamente a atenção para as coisas de Deus. Afastado do Pai, do seu compromisso de renovação íntima, prossegue com seus desejos, sem dimensionar as consequências de seus atos, sem levar em conta que essa forma de pensar e viver lhe custará muitas lágrimas e dores profundas. Veja essa afirmação do espírito Bezerra de Menezes, orientador desse livro. Afastado do Pai, do seu compromisso de renovação íntima, né? O ser humano, esquecido do seu compromisso, de seu dever, não trabalha para a aquisição de virtudes, nem de melhoria moral. E não leva em conta o escasso tempo concedido para a vida aqui na Terra, que na verdade é uma escola de aprimoramento espiritual, onde temos deveres
a serem estudados e cumpridos nas lições que a divina misericórdia nos propõe e que muitas das vezes deixamos de lado, sem levar em conta que essa forma de pensar e viver lhe custará muitas lágrimas e dores profundas. Na verdade, o homem, ele necessita reconhecer que, pela afirmação do Senhor Jesus, o prometido reino de Deus está dentro de cada um. E dentro de cada um, portanto, encontra-se a presença divina, ou seja, o próprio Deus Criador do universo manifesta a sua perfeição no interior de cada ser humano aqui na Terra. Daí, pode-se pensar, por que então temos tantas coisas negativas, doenças, enfermidades, pandemias, roubos, homicídios, de todas coisas, tantas coisas negativas prejudicando o mundo em que vivemos? Por quê? Porque o ser humano, acostumado aos proveitos da matéria, só enxerga os benefícios que possam dar-lhe felicidade. Felicidade do conceito material. Então, enxerga no interior de cada pessoa não a presença divina, ou seja, o próprio Deus Criador, mas sim enxerga na outra pessoa a sombra da própria mente, ou seja, todos os conceitos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da maldade, das brutalidades. Portanto, nessa maneira, como o mundo projeta exatamente os nossos pensamentos, os pensamentos e as palavras antecedem aos fatos e acontecimentos, então, de tanto observar somente coisas negativas, coisas sofríveis, não há possibilidade do ser humano apresentar-se manifestando a sublime presença divina, ou seja, não há como o ser humano apresentar a perfeição de Deus na sociedade. Continuamente o ser humano demonstra aspectos pecaminosos, aspectos prejudiciais, egoísticos, que mutuamente se prejudicam. Por quê? Porque raramente observa-se pessoas contemplando concentradamente a presença divina na outra pessoa, habituados a verificar somente as coisas negativas, as coisas pecaminosas. De imediato, o que transparece é a censura, é a avaliação negativa, de tal forma que todas essas questões acabam se gravando com mais intensidade na alma e de maneira que, como projeção da mente, manifestam-se as questões negativas gravadas e, num círculo vicioso e interminável, observando-se as coisas negativas, regravam mais fortemente os conceitos negativos, de tal maneira que manifestam-se continuamente coisas negativas. Devemos quebrar esse ciclo tão prejudicial, voltando a entender o ensinamento do Senhor Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Ele afirmou: eu e o Pai somos um. Portanto, eu e os outros também somos um. E entender que Deus é a presença divina no interior de cada pessoa. E respeitando e contemplando essa presença divina, que é o próprio Deus Criador manifestado em forma, devemos entender que o mundo é um mundo perfeito, construído pela própria vontade de Deus, de maneira maravilhosa. É um mundo maravilhoso, cheio de harmonia, de paz e de tudo quanto necessário ao ser humano.
inebriado pelo prazer das conquistas materiais, muitas vezes pergunta a si mesmo se suas atitudes estão sendo abençoadas por Deus, mas não espera a resposta de sua consciência, por meio da qual o Pai lhe fala. Não é? Então, inebriado com as conquistas materiais, o ser humano ainda pergunta se está sendo abençoado pelo Pai. Naturalmente, Deus abençoa infinitamente todas as pessoas. Deus está presente no interior de cada pessoa ininterruptamente, dando-lhe a vida, fazendo viver. E Deus não desampara aquele que não pensa em Deus. Deus é amor. Estende seus benefícios, suas bênçãos igualmente para todas as pessoas, de maneira que aquele que não reconhece essas bênçãos também não entra em sintonia com as vibrações espirituais de Deus. Portanto, a resposta que Deus dá para cada consulta realizada é através da consciência. Deus fala no interior da consciência e o despertar da consciência para Deus faz com que possamos ter as devidas respostas a todas as questões. Se ouvisse a voz interior da consciência, se acatasse as orientações do alto, não cometeria muitas das faltas em que incorre. Veja só. Portanto, em cada situação que você estiver, habitue-se a consultar Deus. Peça a sabedoria e amor de Deus na orientação adequada do trabalho, da atitude que você tem que tomar, da ação que você vai estar realizando, todas as questões de sua vida, habitue-se a pedir, a rogar sabedoria e amor de Deus na orientação adequada. Ao adentrar-se num veículo, ao estar dirigindo, a qualquer local que você esteja, sempre peça orientação da sabedoria e amor de Deus. Né? Mesmo até num recinto onde você estiver entrando, você peça permissão primeiro aos espíritos que eventualmente estiverem naquela localidade, permissão para adentrar-se no local. Né? E, com a mente repleta de gratidão a Deus, reconhecendo-se envolvido e preenchido pelo amor e sabedoria de Deus, adentre no local sempre com sentimento de gratidão. Daí, eventuais vibrações negativas do local sejam impregnadas na parede e naquele ambiente, sejam dos espíritos eventualmente acantonados dentro daquele local, você não vai sintonizar com as vibrações negativas. Então, quando perguntar qualquer questão para Deus, Deus fala no interior da consciência. Habitue-se a conversar mais com Deus. Imerso no mundo de interesses, faz-se surdo à fraternidade, à compaixão, à solidariedade, à benevolência, virtudes que devem estar presentes na relação entre os homens para que a paz e a concórdia se estabeleçam na humanidade. Né? Então, veja que, pelas circunstâncias habituais, né, o homem precisa colaborar com Deus para que haja paz, concórdia e entendimento para toda a comunidade, para toda a humanidade. Sempre esperamos um dia estarmos no mundo perfeito, num mundo cheio de harmonia, onde não existam doenças, nem pandemias, nem sofrimento, nem penúria, nem carência, nem maldade. Um mundo onde não existam mais prisões. Mas isso ainda encontra-se num futuro muito distante,
porque em muitas regiões contíguas à Terra, no orbe terrestre, ainda existem prisões, hospitais psiquiátricos, pontos de atendimento, tudo que nós estamos habituados aqui no mundo terreno, ainda prosseguem no mundo espiritual. No entanto, insistentemente devemos construir dentro da nossa mente aspectos de um mundo perfeito, de harmonia, de pureza, de benevolência, de bondade, de misericórdia. Devemos continuamente pensar nesse assunto de tal forma que possamos projetar ao nosso redor de acordo com os semelhantes se atraem. Daí, mesmo aqui no mundo tão difícil, podemos viver de uma forma mais harmoniosa, como diz aqui, não é? Um mundo imerso na fraternidade, a compaixão, a solidariedade, a benevolência, virtudes que devem estar presentes na relação entre os homens, para que haja sempre a paz, a concórdia na humanidade. Então, nós é que devemos construir esse mundo perfeito, porque se estivermos vivendo de uma forma pura, cheia de amor, de misericórdia, de compaixão, e fazendo todo o bem possível para os semelhantes, por certo que os centros psiquiátricos, médicos hospitalares existentes no mundo espiritual também serão totalmente erradicados. Portanto, veja a responsabilidade e o compromisso que temos de viver uma vida mais harmoniosa. E temos que fazer isso agora mesmo, aqui na Terra, muito antes de retornarmos ao mundo espiritual, com vistas a colaborar com Deus, não só aqui no mundo presente, mas também, se possível, no mundo espiritual. Quero agradecer imensamente a sua atenção. Muito obrigado. Vamos realizar a oração. Peço a você que concentre a sua mente em Deus, no Senhor Jesus, e com a mente iluminada, alegre, esperançosa, cheia de harmonia, vamos realizar a oração. Senhor, neste momento, elevando nosso pensamento ao Senhor Jesus, fazei com que tenhamos paz e harmonia no coração, de maneira que possamos estender todos esses bons sentimentos aos semelhantes que encontrarmos ao redor. Deixai-nos viver de acordo com a vontade de Deus, realizando o melhor que possamos em prol da felicidade de todos. Estejamos sempre atentos à vontade de Deus, rogando instruções da sabedoria e amor, para que possamos decidir de maneira proveitosa, deixando os sentimentos egoísticos de lado e procurando servir ao bem de todos. Deus, rogamos vossa instrução a respeito de tudo quanto devemos realizar, na proteção e bênçãos que devemos obter para o sucesso das nossas atividades. Dai-nos saúde e vitalidade, toda alegria e esperança de um viver bastante harmonioso, ordenado e feliz. Agradecemos toda bênção, orientação e proteção. Que assim seja. Graças a Deus. O livro que estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, bem como os demais livros que estudamos, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas, bem como agendamento de consultas espirituais ao esclarecimento de alguma dúvida
ou de ajuda que você estiver precisando, você pode agendar através deste site. Obrigado pela atenção, Deus abençoe sempre.